todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida, pela força, pela fé, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E mais esta vez pedimos que o Senhor possa falar conosco através da palavra e nos dar um pouquinho mais da sua natureza divina, para que não sejamos estéreis. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por todos os que estão aqui, por todos os que vieram te adorar. E nós lembramos de todo o teu povo na face da terra. Que o Senhor seja com cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém. Todos felizes com Jesus? Amém. Graças a Deus. Irmão de Souza, ali, né, irmão de Souza? Tá bom? Irmão José de Souza. Domingo eu queria ter notado irmão, mas aí passou da hora. Tá bom demais. Ótimo. Quem marcou a escritura? 19:24. Ótimo. Vamos ler a palavra. Nós estamos lendo o livro de Samuel. Estamos no segundo livro de Samuel, no capítulo 19, a partir do versículo 24. Aí nós leremos somente o versículo 24 de pé. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que assistem conosco pela internet, Deus os abençoe. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Senhor Deus, ajuda-nos mais esta vez. Podemos lembrar que o irmão Brana diz que quando Martinho Lutero, reverendo, encontrou uma Bíblia toda empoeirada na biblioteca do Vaticano de Roma, ele exclamou: quem me dera ter um livro deste. Ó Deus, ele lutou com toda a sua força e traduziu aquela Bíblia para o seu povo, para que todos pudessem ler. Então é um grande privilégio nós, como pessoas comuns, podermos ler estas palavras que foram escritas em outras línguas que nós não fazemos nem ideia, mas de alguma maneira isso chegou a nós. É algo muito grande. É algo muito grande que o Senhor fez por nós. Usou pessoas no decorrer das eras para trazer isso até nós. Essa organização da Bíblia, tudo foi usado a alguém. E agora, por último, a mais perfeita revelação da palavra, o Senhor tem colocado também em nossas mãos, em nossos corações, em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos gratos a Ti por toda essa grandíssima bênção. Ó Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Graças a Deus. Continuando aí no versículo 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor.
Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis, aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa história desse homem. Só que fazia tempo que eu não lia e eu tinha até me perdido onde que ela estava relatada. É muito interessante. Muito mesmo. E agradeço... A irmã não está aqui. Eu pedi para o pessoal, para vocês encontrarem a referência da mensagem, onde o irmão Brana fala que os dele estavam esperando do lado de fora, eram mancos, aleijados, loucos, presos em camisa de força e tudo mais. Aí a irmã mandou para mim a referência. Ele não está aqui, né? Não. Mas muito obrigado. O Éden Satânico, parágrafo 78, onde está, que o irmão Brana diz isso, que ele teve que esperar o pessoal de um dito reverendo sair do salão para ele entrar com os dele. Eles não deixaram ele entrar enquanto eles não saíssem. Então é muito interessante isso. O irmão Brana destacou muito bem esse acontecimento ali com ele. Graças a Deus. Continuando. Verso 40. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei:
Porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isto? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E põe Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Que o Senhor Jesus nos ajude. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu o servo de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. E estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu a 2ª vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava. Olha, outro episódio aqui interessantíssimo também. Todos são, mas para mim, o meu destaque, né? Às vezes você destaca outra coisa. Outro episódio aqui,
também muito carregado de significado. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as cidades de Israel até Abel Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Ó Deus. Então disse a mulher a Joabe: Eis que será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Outro episódio também muito interessante, esse também desta mulher. Vamos ficar com essa parte, com essa porção. Eu quero ler um pouco na mensagem. Deixa eu anotar aqui. Glória a Deus. Nós lemos aí 20, 26, correto? Se Deus nos der outra oportunidade, nós continuaremos a leitura. Lembrando que sábado é o culto com os jovens, domingo é a ceia do Senhor. Tem uma menina que pediu batismo, ela não está aqui. Eles vêm geralmente no final de semana, a filha da irmã Ruth, uma delas, Stephanie, né? Stephanie. Então, domingo que vem, se Deus quiser, haverá batismo. Nós vamos ler na mensagem Abraão restaurado.
a partir do parágrafo 68. Graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando cada dia. Saibam que outro dia, a mensagem de Abraão restaurado a partir do parágrafo 68. Saibam que outro dia eu comprei para minha esposa um moedor de café, aqui embaixo, um daqueles que você mesmo moe. Ora, eu não tenho moído desde que eu era um garotinho. Falar em garotinho, devido a essa viagem que a gente fez lá no Jequeri, eu entrei em contato lá com aqueles conhecidos da infância e agora me mandaram fotos do rapaz, do menino que a gente andava junto, que era mais próximo. O que eu falei com vocês um dia, que ele andava a cavalo quase que voando. E eu sempre andava segurando assim, com medo, né? E ele corria demais a cavalo, né? Até hoje eu tenho toda aquela imagem dele passando assim, correndo mesmo. Aí só que está muito diferente, né? Daquele menininho que eu vi na infância. Né, Munhoz? Ei, meu Munhoz. Até nós chegar lá do outro lado, nós vamos amar bastante mesmo, viu? É igual, não sei quem escreveu um poema, sei lá o que, como é que chama aquilo lá. Eu não lembro mais nem quem foi, nem faz muito tempo que eu nem vejo. Alguém aqui deve saber, mais recente. A pessoa escreveu, então, na sua infância ele gostava de uma moça, a moça gostava dele. Mas aí não deu certo o casamento dos dois, os dois iam morar juntos, viver juntos. Aí eles se apartaram. Cada um foi morar muito distante do outro. E naquele tempo que não tinha como você acompanhar as pessoas, mas sumiu mesmo, né? Era um mundo muito grande demais da conta. Aí deu que, com o tempo, sei lá quanto tempo foi, eles se encontraram, né? Tá, e nesse meio tempo aquela saudade, aquela coisa gostosa, aquela coisa ali comendo eles mesmos vivos, né? Aí quando eles se reencontraram, aí tudo diferente. Né? Então é a vida, né? A vida é esse grande mistério. Saibam que outro dia eu comprei para minha esposa um moedor de café aqui embaixo, um daqueles que você mesmo moe. Ora, eu não tenho moído desde que eu era um garotinho. Era meu dever limpar a clarabóia da chaminé. Você sabe, estar ali com a grande velha lua e uma coruja na candeia da chaminé. Você recorda disto? Tinha que correr minhas mãos ali embaixo e limpá-las. E eu vejo Abraão correr e dizer: vamos, apanhe, amasse um pouco de farinha e prepare. Faça alguns bolinhos na fornalha. Saiu e pediu a um servo para pegar um novilho e prepará-lo. E saiu para alimentar aqueles homens. Ó Senhor! Agora eles agiam como se eles fossem estrangeiros, como que de outro país. E eles estavam apenas passando. E então eu apenas imagino que talvez Abraão apanhou o velho espanta-moscas e saiu ali. Você sabe, depois de ter escurecido e enxotou. Quantos sabem o que é um espanta-moscas? Agora eu conheço estes quentaquianos aqui. Sim, senhor. Eu recordo
que quando chegava visitas, nós os colocávamos assentados ali fora e pegávamos aquele velho espanta-moscas e eu tinha que ficar de pé. Meu pobre velho braço quase quebrava assim, enxotando as moscas, enquanto a mamãe cozinhava. E então tinha que ficar em pé naquele fogão e enxugando o suor e com o espanta-moscas, você sabe, fazendo assim para que então as moscas não se aproximassem de onde comíamos. Fomos criados pobres, e então pegávamos a manteiga e a nata e levávamos para o depósito de leite, ou melhor, não o depósito de leite, mas um pequeno velho lugar, uma nascente ali embaixo, e uma cobertura sobre o pote de barro, você sabe, e o leite ficava mais ou menos desta fundura de nata. Eu entrava escondido muitas vezes e apanhava uma xícara daquilo. Coisa boa, hein? Sendo que ela estava tentando economizar aquilo. Oh, como aquilo era bom! Agora descobrimos que Abraão levou aquele alimento ali fora e o colocou diante daqueles homens e eles comeram. Agora Abraão estava curioso para descobrir o porquê daquela viagem deles. Pois ele sabia que um deles ali, o principal, era Deus. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Ele sabia que era Deus. Ele o chamou de Eloí. Então agora o que isso representa? Descobrimos que 2 deles se levantaram e desceram até Sodoma. Eles desceram ali para pregar e para chamar aqueles que seriam chamados fora. E nós vemos que quando eles desceram ali, embaixo, e começaram a pregar, eles não fizeram muitos milagres, apenas os cegaram. Aquilo era pregar o evangelho os deixa cegos. Mas havia, agora recordem, há sempre 3 classes no julgamento. Nós descobrimos que a noiva volta com Cristo, em Daniel, está escrito ali. 10.000 vezes 10.000 vieram com o ancião de dias. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o que era o livro da vida. Vejam, as virgens nécias veio para o julgamento. E um livro dos ímpios foi aberto. E ele separou as ovelhas dos bodes. Mas a igreja raptada volta com ele. Jesus volta 3 vezes. Ele veio primeiro para redimir sua noiva, a sua noiva. Ele vem pela 2ª vez para levá-la. Ele vem pela 3ª vez com ela para para redimir a sua noiva, para receber a sua noiva e para trazê-la. E sua noiva volta como rei e rainha sobre a terra, se assenta no trono de seu pai Davi. Olha o que está para nós, gente. Para você, para todos nós, para todo aquele que crê. É muito grande, não é? Meu Deus, ajuda nós.
E agora sabemos que há 3 classes de pessoas o tempo todo. Nós observamos isto hoje. Tem havido luteranos, metodistas, pentecostais. Aí está o pecador, o ímpio, a virgem que dorme e a verdadeira virgem. Sempre. Agora descobrimos que havia os sodomistas. Havia Ló, a igreja morna. E aqui estava Abraão, que havia se separado deles e estava vivendo isolado. Abraão se separou deles e estava vivendo isolado. Que coisa, hein? Agora, a própria palavra igreja significa separação. Israel era o povo de Deus até que entrou no deserto. E sendo chamado, se tornou então a igreja de Deus. Igreja significa chamado, colocado à parte. E Abraão era a igreja eleita. Ló era a virgem nécia ou a igreja formal. E então ali estava o pecador, o sodomita. Agora observe os sodomitas e os formais ali embaixo. Ló em sua condição formal. Agora aqueles que ouvirem a voz. Aqueles que ouvirem a voz. Se não ouviu a voz da mensagem, não vai no arrebatamento. Então, são aqueles que ouvirem a voz. Não importa onde estiverem. Ouviu a voz, vai. Quando Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo, porque eles não o reconheceram até que foi muito tarde. Eles nunca souberam que Elias era o profeta de Deus. Ora, eles mandaram seus filhos para provocá-lo, chamando-o de calvo, porque ele havia ficado careca quando ele era um garotinho, referindo que o irmão Brana também ficou careca ainda jovem, por causa do ácido que jogaram na cabeça dele. Eles não sabiam de nada. Eles não criam que ele era um profeta, com certeza não. Eles nunca creram nisso. Não disse Jesus, paredes caiadas, vocês adornam as paredes dos profetas, e foram vocês mesmos que os colocaram ali. Veja Jeremias, Isaías, qualquer dos profetas. Eles não os reconheceram até estar tudo terminado. E quando João veio, eles não sabiam o que. Jesus, ele mesmo disse, aquele era o Elias do qual foi falado. E eles aprontaram com ele o que desejaram. E até mesmo os discípulos, João era aquele Elias. E quando Jesus veio, eles não sabiam que ele era Jesus. Eles não o reconheceram como Cristo. Mas aqueles que foram ordenados para a vida eterna, minha ovelha ouve minha voz. Eles o reconheceram. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a guardar a palavra nos nossos corações. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graça por tudo. Pedimos que o Senhor nos leve de volta para nossas casas. Guarda-nos para a grande hora que está se aproximando cada vez mais. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para cima, plantarmos as batatas, trabalharmos como que o Senhor viesse daqui a uns 1000 anos, mas vivermos como o Senhor já estivesse chegando. Ajuda-nos a vivermos a palavra do Senhor. Dá-nos a força de cada dia, a coragem, a fé. Ajuda teu povo, Senhor, em todas as suas necessidades. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus os recompense por vossas dádivas e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos que assistiram conosco pela internet. Amém. Quem quiser orar um pouquinho, fica à vontade. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade
assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida dele foi quebrantado, grande dor sofreu.